Ele foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor ao sepulcro, e não sabemos aonde o pusemos. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o discípulo, quem amava, correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Diga ao teu irmão assim: os íntimos sempre chegam na frente. O interessante é que Maria representa a nossa, eu posso dizer, Maria representa aquilo que é improvável. Fala comigo, improvável. É improvável que uma mulher, no meio de uma madrugada, enquanto os próprios discípulos estão morrendo de medo, simplesmente travados e presos, uma mulher vá no meio da madrugada buscar aquilo que ninguém imagina. Eu fico imaginando o Senhor esperando de nós atitudes assim, surpreendentes. Fala comigo, surpresas. Sabe, Deus nos surpreender é algo maravilhoso, mas a gente surpreender Deus é uma outra coisa. Eu vou repetir, Deus sempre nos surpreende, mas você surpreender a Deus é uma outra coisa. Porque muitos de nós imaginamos que a vida cristã é somente de cima para baixo. Deus fazendo tudo para nós, Deus movendo tudo para nós, Deus fazendo tudo para nós. Só que a vida com Deus é o contrário também. É você surpreendendo Deus. Deus, como te surpreender? Uma das coisas mais interessantes é que Deus deseja ser surpreendido. Ele deseja ser surpreendido. Deus deseja ser surpreendido, sabe por quê? Porque Ele procura em nós uma atitude de irmos além do que nós estamos acostumados, sairmos da nossa caixinha e surpreendemos a Ele. E uma das formas que nós podemos surpreender a Deus é quando nossa fome e a nossa paixão vai além do nosso medo. Aqueles homens estavam morrendo de medo, aqueles homens estavam travados, estavam simplesmente fechados num quarto, travados, com medo dos judeus, com medo dos romanos, com medo deles mesmos, na verdade. Eu fico imaginando aqueles homens ali com medo. Por outro lado, uma mulher livre. Porque deixa eu te falar uma coisa, quem já perdeu tudo, não tem medo de mais nada. O grande problema é que nós temos muitas coisas para perder. O grande problema é que hoje o tema é o alinhamento, não é verdade? Obrigado. O grande problema é que muitas vezes cada um de nós imaginamos umas coisas que cada um de nós temos alguma coisa para perder para Deus. E nós ficamos pensando assim: Senhor, será que vale a pena arriscar pelo Senhor? Sabe, quando nós não temos mais nada para perder na vida, é aí que você surpreende a Deus. Aquela mulher no primeiro dia da semana vai no meio da madrugada e vai encontrar para ungir o corpo do Senhor. É uma atitude de surpresa. É uma atitude além. E a Bíblia diz que ela chegou e não encontrou o corpo. E ela foi até os discípulos numa atitude: olha, eu quero compartilhar aquilo que queima no meu coração. Diga para o teu irmão, quando nós estamos alinhados com Deus, nós queremos queimar. Somente alguém que está queimando pode queimar outra pessoa. Somente alguém que está inspirado pode inspirar uma outra pessoa. Somente alguém que foi marcado pode marcar uma outra pessoa. Somente uma pessoa que foi tocada pode ativar. Uma pessoa ativada pode ativar a outra. E sabe de uma coisa? Aquela mulher foi naquele lugar, e quando ela chegou, ela compartilhou a visão. Os dois correram juntos, mas João chegou na frente. Por que João chegou na frente? Ele não era o líder. Acho que para quebrar os nossos estigmas e paradigmas. E muitos líderes pensam: puxa, eu tenho que ser o primeiro a ter a maior revelação. Sabe, o grande problema hoje, no nosso meio, é que nós limitamos a Deus a nossa liderança. É óbvio que existe uma hierarquia, é óbvio que Deus institui líderes. Pedro era líder, mas Deus se revelou mais a João. Eu fico pensando, será que o líder é o seu teto? Ou Jesus é a sua ambição?
Quando nós colocamos o nosso líder como teto, você já colocou um limite. Eu não estou dizendo submissão, não estou dizendo você amá-lo, não estou dizendo você respeitá-lo, honrá-lo, estar debaixo, isso é uma outra coisa. Eu estou falando em termos de paixão. Eu estou dizendo que nenhum líder pode ser o seu teto para buscar a Deus. O seu teto é Jesus. Muitos de nós fazemos muitas vezes o nosso líder como teto. E paramos ali. E são homens como eu e você, cara. Com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, talvez até maiores do que você. Aí nós paramos e limitamos a Deus. Agora, se você é como João, que recosta a cabeça no peito de Jesus e ouve as batidas do seu coração, cara, você chega na frente, você corre lá, porque você entendeu primeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, e a revelação de João? De Pedro? Se você pular um capítulo na frente, um capítulo só na frente, Jesus estava demorando naquele momento, os discípulos ainda estavam muito confusos, no capítulo 21. E sabe o que acontece? Jesus aparece na praia, porque os discípulos vão pescar no meio do barco naquela noite, não pescaram nada. Deixa eu te falar uma coisa, tira Jesus da sua vida, que você não vai pescar nada. Tira Jesus da sua vida, que não existe nenhum alinhamento na sua vida. Naquela noite eles não pescaram nada, e Jesus aparece na praia, e olhando no meio da madrugada, olhando ali no amanhecer, sabe o que acontece? Jesus manda lançar novamente a rede, e eles lançam a rede, e ali, a Bíblia fala que Pedro estava completamente nu. Por quê? Porque ele tinha dito no seu coração assim, vou pescar. Sabe por quê? Muitas vezes cada um de nós, as nossas dúvidas param a gente. E cada um de nós precisamos até mesmo de renovar as nossas lideranças, porque tantas pessoas perdem Deus trabalhando para Deus. Tem pessoas que perdem Deus trabalhando para Deus dentro do ministério. Chegou um momento, queridos, que cada um de nós precisamos entender que o ministério é algo que tem que fluir num coração que já queima por ele. Sabe quem reconheceu Jesus primeiro naquele dia? Não foi Pedro, foi João. No momento que a rede foi lançada, João reconheceu primeiro. Não era o líder. O líder estava descoberto. Às vezes, queridos, a sua paixão vai ativar o seu líder. Às vezes a sua paixão não vai desrespeitar o seu líder, vai ativar o seu líder. A sua paixão vai ativar o seu líder. A paixão de João foi tão grande que ele reconheceu, é o Senhor, é o Senhor. Instantaneamente, Pedro reconheceu a unção que estava sobre João. Ele colocou a veste e pulou no mar e começou a nadar para o outro lado. Quando ele chega lá, encontra Jesus. Ele encontra 3 coisas. Ele encontra pão, peixe e fogo. Pão tem a ver com comunhão, relacionamentos restaurados. Peixe, a multiplicação. E o fogo é o fogo do Espírito Santo que tem que queimar em você. Deus quer restaurar todas essas coisas na sua vida. E uma das coisas tremendas que eu penso, ali no capítulo 20 de João, se você voltar no texto, você vai perceber algo interessante. Os discípulos chegam até o túmulo, chegam lá e encontram o quê? O túmulo está vazio. No momento que eles encontram aquele túmulo vazio, preste atenção, eles encontram 2 coisas. Eles encontram o lenço que está sobre a cabeça de Jesus, e encontram os lençóis que estavam sobre o seu corpo. Mas tem um detalhe que eu quero que você preste atenção nesse capítulo. Diz assim que os lençóis estavam num lugar, mas o lenço estava enrolado num lugar separado. E eu parei nesse versículo e falei, Senhor, me fala, tem um segredo aí. E aí é o tema desse congresso. Deus me disse assim, a cabeça representa o corpo, a cabeça representa o governo de Deus. Cabeça, que é Jesus, que está todo enrolado sobre nós. O que significa isso? O governo de Deus não tem sido governo sobre nós. E o corpo representa a igreja, os lençóis cobrindo a igreja, no lugar separado. O que Deus está dizendo com isso? Que enquanto não houver um alinhamento de cabeça e corpo, Jesus não pode reinar sobre nós. Ele quer que os lenços que estejam sobre a nossa cabeça, a cabeça é o governo da igreja, e seja alinhado com o corpo.
E Deus está dizendo assim, queridos, como fazer isso? Muito simples. Um versículo posterior, eles viram e creram. Eu comecei a pensar sobre a fé. A nossa fé que é tão superficial. No meio desse capítulo ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, é muito interessante isso, mas eles viram tudo isso e voltaram para casa. Eu fico imaginando como pensar numa igreja, se você estivesse naquela época, vivendo aquele contexto. Preste atenção, Jesus está provavelmente ressuscitado por ali, e ao invés de você ficar procurando onde ele está, você volta para casa. Diga para o teu irmão, não volta para casa. Muitos de nós voltamos para casa porque somos superficiais com Deus. Assistimos Deus nos visitar e voltamos para casa. Sacode o irmão do teu lado e fala assim, não volta para casa. Acho que você não me ouviu. Sacode o teu irmão do teu lado e fala assim, não volta para casa. É tempo de você não voltar para casa. É tempo de você não voltar para casa. É por isso, quando não estamos alinhados, cabeça e corpo, nós sempre voltamos para casa. Quando Jesus não governa sobre nós, voltamos para casa. Mas existia um. No versículo seguinte diz que Maria, porém, ficou junto ao túmulo, parada, esperando. Enquanto Jesus não aparecer, eu não saio deste lugar. Todos os homens voltaram para casa, mas novamente aquela mulher surpreende a Deus. Você está entendendo, cara? Aquela mulher surpreendeu a Deus, porque ela disse assim, enquanto eu não entender o que está acontecendo, eu não saio deste lugar. Aquela mulher surpreendeu a Deus. Eu fico pensando, quem você é? Um daqueles líderes apóstolos que estão escondidos, travados no quarto? Ou essa mulher que surpreende a Deus? A gente às vezes está escondido atrás de um ministério, queridos. Às vezes a gente se esconde atrás de um título. A gente se esconde atrás de um ministério, de uma igreja. E Deus está dizendo assim, eu faço tudo isso, mas deixa eu te falar, não esconda atrás da unção de uma outra pessoa. É você e eu, diz o Senhor. Você está alinhado ou não? Você está cabeça e corpo no mesmo sentido? Você está voltando para casa? Ou você tem surpreendido a Deus com a sua paixão e fica lá como Maria, parada em frente ao túmulo, dizendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas enquanto Jesus não aparecer, eu não saio deste lugar. E o interessante é que aconteceu algo. Eu não sei se você sabe, a palavra revelação significa o véu foi tirado. Você sabia disso? Uma das traduções da palavra revelação, o véu foi removido. Uma das coisas que acontecem hoje é que as pessoas, elas não conseguem ver. Os discípulos naquele momento, não é que eles eram maus, eles não conseguiam enxergar, porque o medo trava tudo. Seus olhos não conseguem enxergar, seu coração fica bloqueado, você não consegue entender a situação. E eu fico pensando hoje, pastores, que qual é o maior segredo da liderança? São os seus olhos. O segredo não é aquilo que você tem. Hoje nós medimos ministérios pelos prédios, nós medimos ministérios pelos títulos, nós medimos ministérios pelos carros que chegam na igreja. Nós medimos ministérios pela conta bancária que você tem. Aquele cara é abençoado. E Deus me mostrou algo muito interessante, a diferença entre a bênção e a unção. A bênção, Deus abençoa todo mundo, mas a unção tem sacrifício. E muitas vezes, aquele que você pensa que é abençoado, Deus não está abençoando. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu não quero a bênção de Deus, eu quero a unção de Deus. Porque nossa intenção hoje é povoar a igreja. Parece que hoje a intenção da igreja é povoar a igreja. Glória a Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Será que as nossas igrejas estão povoadas de gente ou nós estamos povoando o céu? Será que nós estamos enchendo as nossas igrejas de pessoas? Ou será que nós estamos povoando o céu com essas pessoas? Porque se nós olharmos, fizermos um raio-x
de quantas pessoas realmente são discípulos, apaixonados por Jesus, alinhados, cabeça e corpo, apaixonados. Talvez são poucos discípulos que nós temos nas igrejas. Porque se tivéssemos realmente 30%, 40 milhões de evangélicos nessa nação, não teria a corrupção que nós temos hoje. Se tivéssemos 40 milhões de discípulos, 40 milhões de homens apaixonados, homens e mulheres apaixonados por Deus, não teríamos tanta injustiça nesse país. Vivemos uma geração que mede as pessoas pelos seus títulos. E na verdade a Bíblia, e hoje nós estamos numa crise no Brasil, me perdoem. Há uma crise no Brasil da gente sobrepor um sobre o outro. Já não vale mais pastor, agora é apóstolo, daqui a pouco super apóstolo. Nada contra isso, querido, mas a pergunta é título ou é uma função? Porque a Bíblia fala Paulo ou apóstolo, não fala apóstolo Paulo. Fala Paulo cuja função é apostólica. Mas nós queremos ser maiores uns que os outros. Diga para o teu irmão, o que importa não é como começa seu ministério, mas como você termina seu ministério. Nós começamos muito bem, mas terminamos cheios de títulos, cheios de prédios, cheios de contas bancárias, cheios de tudo. E Deus dizendo, onde está a paixão do início? Onde está a paixão do teu coração? Porque o que importa não é como você começa, mas pela humildade de como você termina. Nós temos mais povoado a terra do que enchido os céus. Vivemos uma geração hoje, queridos, que está mais preocupada em ser ecos do que vozes. Sabe por quê? Nós somos ecos de outras pessoas, mas não temos luz própria. Sabe, não me interessa a palavra, me perdoe o que eu vou falar aqui agora. Não me interessa aquilo que você prega, interessa aquilo que queima no teu coração. Porque se a sua palavra não condiz com aquilo que queima no teu coração, você é um eco de uma voz de uma outra pessoa. Mas Deus está procurando pessoas que têm vozes, não são ecos. Está cheio de eco nessa nação, pessoas pregando mensagem de outros, pessoas falando do que o outro fala. Mas deixa eu te falar, qual é a revelação que Deus falou com você? Qual foi o descortinar de Deus na sua casa, na sua frente, na sua vida, que você ouve a Deus e obedece ao que dele tem para a sua vida? Nós como líderes somos facilitadores da unção na vida das pessoas, mas nós não ensinamos isso, porque é mais difícil controlar quem pensa e vive do que quem não pensa. Então massificamos as pessoas, dizendo assim, só me obedece, só ouve o que eu falo, não pensa. Ao invés disso, o reino de Deus é outra coisa, na minha opinião. O reino de Deus são pais e filhos. Eu quero que você seja maior do que eu. Eu quero que aquilo que eu creia, você creia mais do que eu. É uma sequência que o líder sirva o liderado, que nós vivamos cada vez mais intensamente, que você seja maior do que eu. Eu quero ver líderes que sonhem que os seus liderados façam mais do que eles. Eu quero ver líderes que são facilitadores de estradas, onde eles vão correr e vão alcançar outros lugares maiores do que eles têm alcançados. Essa é a visão do reino de Deus, queridos. Mas se criamos ecos, não geramos filhos que saibam ouvir a voz de Deus. Geramos pessoas que só sabem obedecer a ordens. Precisamos gerar pessoas que saibam ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas assim é muito preocupante. Cada um faz o que quer. Não, cada um tem um outro dono, que é Jesus. Se nós ensinarmos, preste atenção, se nós ensinarmos aos nossos filhos a ouvirem a Deus, jamais Deus vai ferir princípios da palavra. Jamais você verá uma pessoa que ouve a Deus trair você. Jamais você verá uma pessoa que verdadeiramente ama o Senhor puxar o tapete na sua vida. Jamais você verá uma pessoa que verdadeiramente queima e sabe sacrificar. O
O medo de ensinar as pessoas a ouvir a Deus, sabe por quê? É porque o lenço que está sobre a cabeça está enrolado nas nossas vidas. Porque ele está enrolado, não conseguimos ensinar as pessoas a ouvirem. Aquilo que queima dentro de mim tem que queimar dentro de você. Nós ensinamos hoje uma coisa muito simples. Nós ensinamos e fazemos algo muito forte. Nós separamos as gerações. A geração de 15, a geração de 30, a geração de 50, 80, a terceira idade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vejo um versículo na Bíblia mandando separar gerações. Muito pelo contrário. Eu vejo o reino de Deus de uma forma completamente diferente, pastor. Eu vejo Maria, uma jovem, uma nova geração, representando uma geração nova, nascendo. E dentro dela queima uma visão do reino, que é Jesus está dentro dela. Por outro lado, eu vejo uma outra pessoa, que é Isabel. E dentro dela, um profeta chamado João Batista, grávido. E as duas se encontram, as duas gerações, elas se encontram. A geração de Maria e a geração de Isabel. E quando elas se encontram, a Bíblia fala que aquilo que estava dentro de Maria começou a agitar, e aquilo que estava dentro de Isabel começou a agitar. Queridos, não existe separação de geração. Existe separação entre aqueles que queimam e aqueles que não queimam. Aquilo que queima em mim tem que queimar dentro de você. Aquilo que queima em mim precisa queimar dentro de você. Aquilo que queima em mim tem que queimar dentro de você. Pode aplaudir o Senhor, é Ele. Vivemos uma geração assim. Aplauda mais forte, é para Ele. É para Ele. Se vivemos verdadeiramente um alinhamento, precisamos trazer os princípios desse alinhamento. Precisamos ensinar essa geração a ouvir a Deus. Você sabe qual é o pior juízo de Deus? O pior juízo de Deus que pode acontecer com uma igreja, o pior de todos, é o silêncio de Deus. É quando Deus fala assim: faz sozinho. Você sabe fazer ministério? Faça sozinho. Ministérios crescem, as estruturas crescem, as pessoas são prósperas, abençoadas, mas não são ungidas. Porque a bênção não significa unção. Deus pode abençoar até um ímpio, meu querido, mas Ele só pode ungir aqueles que são filhos. A Bíblia fala que veio para aqueles que eram seus. João capítulo 1, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Eu jamais vou repreender o seu filho e vou bater no seu filho, mas nos meus eu bato. Jesus só pode bater nos seus próprios filhos. Enquanto Ele estiver batendo em você, cara, enquanto você está sendo espancado por Deus, deixa eu te falar uma coisa, deixa Ele te bater, porque alguma coisa vai sair daí, e provavelmente Ele vai ativar o reino dentro de você. A Bíblia fala sobre um homem chamado Samuel. Lembra de Samuel? Samuel foi um homem que nasceu num tempo muito difícil. A voz profética havia se calado. Eu creio que a voz profética no Brasil está começando a se levantar novamente. Vivemos um tempo de silêncio de Deus. Vivemos um tempo onde a nação não conseguia ouvir a Deus. Éramos muitas vezes como loucos e deixamos acontecer. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar, Deus está trazendo de volta a voz profética. E Deus levanta loucos como Ana. Tratados como loucos, sabe por quê? Porque dentro dela nasceu um desejo de gerar algo sobrenatural. Naqueles dias difíceis, 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, 3 até o capítulo 4, fala sobre um tempo difícil, onde o sacerdote Eli, com dois dos seus próprios filhos, Ofiné e Finéias, eles viviam um sacerdócio prostituído. Vivemos um tempo na nação brasileira de sacerdócios prostituídos, onde se comia do altar, comia-se da porção do altar, tocava-se naquilo que não era para ser tocado, e Deus não fazia nada. O silêncio de Deus.
E ali naquele momento, o próprio sacerdote Eli, silêncio, não repreendia seus próprios filhos. E diante disso, Deus se calou. O pior juízo de Deus é quando Deus se cala. E esse sacerdócio prostituído começou a ser substituído, porque Deus coloca no coração de uma pessoa, chamada Ana, para gerar aquilo que era impossível ser gerado, através do sobrenatural, e nasce-se da infertilidade, da improbabilidade. É sempre assim. Deus sempre usa o improvável para confundir a nossa sabedoria. E ali se levanta uma mulher e gera um filho que entrega para o Senhor. E ali Samuel começa, a primeira coisa que Deus começa a fazer com Samuel é o quê? Ouvir a sua voz. Primeira coisa que Deus faz com Samuel não é preparar para o ministério, não. A primeira coisa que Deus ensina no novo sacerdócio não é os ofícios do ministério, e sim ouvir a sua voz. Sacode o teu irmão e fala: seja um pastor que aprenda a ouvir a voz de Deus, cara. Deus está restaurando novos sacerdotes sobre a terra. Deus está restaurando um novo nível de sacerdócio sobre essa nação. Preste atenção no que eu vou dizer, queridos. Deus começa a levantar sacerdotes diferentes. Primeira coisa que Samuel aprende não é o ofício do ministério. As pessoas que estão chegando no ministério, elas sabem fazer um site, sabem administrar a igreja. Deus não precisa de administradores de igrejas. Deus não precisa de profissionais da fé. Deus precisa de homens que saibam ouvir a sua voz. Deus precisa de pessoas, sabe, de diferentes gerações, que aquilo que queima dentro de mim, que é o reino, precisa queimar junto no seu coração. Temos que estar sintonizados e alinhados com aquilo que queima no reino. E a Bíblia diz então que Samuel começou a aprender a ouvir a voz de Deus. Muito jovem ainda, muito na tenra idade, ele ouve Samuel, sabe? Deus fala com você. Deus quer abrir os teus ouvidos essa noite. Escute essa palavra. Mas ele começou a dormir perto da arca. Fica perto da presença, que Deus desentope os teus ouvidos. Passe muito tempo com Deus, que Deus vai tirar toda a cera dos teus ouvidos. Passa tempo com Deus, que Deus vai tirar toda a cera dos teus ouvidos. E ele começou, os anos começaram a crescer, e à medida que os anos passaram, a Bíblia fala que cada ano, Ana ia até Samuel e aumentava a sua túnica. Deus está aumentando a túnica sobre a nação brasileira. E à medida que essa túnica começa a aumentar, o juízo também começa a crescer, porque instantaneamente com a voz profética, nasce o juízo de Deus. Enquanto não há voz profética, o juízo fica paralisado. Mas quando a voz profética nasce, o juízo automaticamente acontece. Lembra-se de Ananias e Safira? A glória de Deus era tão intensa que só de se pecar dentro do templo, onde eles estavam, instantaneamente as pessoas morriam, porque o nível de glória era muito alto. E ali naquele momento vêm os filisteus e atacam Israel, e eles estão acostumados. Nós estamos acostumados a amuletos evangélicos. Pegamos a arca da aliança, aquilo que é mais precioso, e colocamos na frente. Olha, sabe, está acontecendo alguma coisa. Eu sou evangélico. Jesus não está procurando evangélico. Jesus está procurando homens e mulheres apaixonados por Ele. Sabe o que aconteceu com eles? No momento que eles fizeram isso, eles pegaram a arca da aliança, está em 1 Samuel capítulo 4, eles colocaram a arca na frente. E ali o povo todo tremeu, gritou, porque estavam achando que Deus ia tomar o lugar deles. Deus jamais vai substituir iniquidade. Ele não tem compromisso com você, sabe por quê? Nós temos muitas vezes medo de ofender pessoas. E com medo de ofender pessoas, ofendemos a Deus. No momento em que eles trocaram isso, a Bíblia fala o quê? Que a arca foi tomada, os filhos de Eli morreram, Ofné e Finéias morreram, e instantaneamente a mensagem chegou ao sacerdócio. Eli, sentado numa cadeira, gordo, pesado e cego, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Deus fala comigo sobre um sacerdócio grande, onde as estruturas são tão pesadas que as pessoas não conseguem se mover. Existem pastores e líderes hoje que as igrejas são tão pesadas para eles que eles não têm a liberdade de fazer o que Deus mandou fazer.
Fora disso, a sua visão não consegue passar da parede. Eles não conseguem enxergar e ouvir o que Deus tem para eles. A autoridade representa aquilo que eles estão vivendo. Eles caíram e morrem. Deus quer trocar, diga para o teu irmão, Deus quer trocar o nível de sacerdócio. Deus quer trocar o sacerdócio nessa nação. Diga para o teu irmão, Deus quer mudar o nível de sacerdócio. No momento que ele morreu, nasce-se um novo tempo. O tempo onde sacerdotes são chamados para mudar as atmosferas das cidades. Somos chamados para mudar atmosferas de cidades. Somos chamados para mudar cidades inteiras através da presença de Deus. Feche seus olhos por um momento. Deus quer te tocar onde você está, queridos. Deus quer te tocar onde você está. Deus está procurando novos níveis de sacerdócio. Será que você tem a coragem? Muitos de nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Mas muitos de nós somos muitas vezes como Sansão. Lembra de Sansão? Sansão era um nazireu. Não sei se você sabe a história dos nazireus. Pode olhar para mim aqui. Os nazireus, eles representavam um grupo de pessoas dentro de um povo. É um povo dentro de um povo. Existe uma igreja dentro da igreja. Existem os remanescentes dentro da igreja. Quando Jesus olha a igreja aqui, ele não vê você. Ele vê a igreja dentro da igreja. A sua paixão seleciona você. Não se esconda através do prédio dessa igreja. Não se esconda atrás da sua denominação, porque Jesus já está dizendo, há uma igreja dentro da igreja. É você e Deus, sozinhos. Os nazireus eram um grupo de pessoas que podiam ser de qualquer uma das tribos. Existiam 12 tribos em Israel. Uma delas, a tribo de Levi, era separada exclusivamente para a adoração e o serviço a Deus. Mas Deus instituiu o grupo. Aliás, ele instituiu um voto de nazireado, que qualquer pessoa de qualquer tribo, em qualquer momento, por toda a tua vida, ou por um tempo determinado, faria um voto de nazireado. Temos João Batista, temos aqui, nesse caso, Sansão, que eu estou dizendo. Desde a sua infância ele foi colocado como nazireu. Fala comigo, nazireu. O nazireu, então, voluntariamente abria mão daquilo que tinha para poder viver só para Deus. Ele não tinha a obrigação de fazer isso, ele fazia voluntariamente. Chegou o tempo de Deus restaurar o sacerdócio, a voluntariedade. Chegou o tempo de nós voltarmos à simplicidade. Chegou o tempo de nós voltarmos dentro da igreja, corações que servem não por aquilo que vão ganhar, mas por aquilo que são. Chegou o tempo de nós vivermos dentro da igreja momentos específicos, onde cada um de nós amamos o Senhor de todo o coração. Existiam 3 características dos nazireus, fala comigo 3. Primeira delas, não poderia beber bebida forte. O que significa isso? Não são ligados com as paixões deste mundo. Todo mundo faz, mas você não pode fazer. Todo mundo ouve música do mundo, mas você não ouve. Todo mundo ouve música cristã, mas você nem isso ouve, que algumas músicas é melhor você nem ouvir. Mas pastor é o cantor mais famoso do Brasil. Essa canção, ela toca a minha alma. Tudo bem, mas não transforma teu espírito. Mas aqui no céu, essa canção nem chegou, Senhor. Não, essa canção lá nem chega. Sabe por quê? Só chega as canções que foram geradas no céu primeiro. Imagina se a pessoa chegando assim, mas eu sou o cantor mais famoso, eu sou o pregador mais conhecido do Brasil. Lá na terra, aqui no céu, ninguém te conhece, cara. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me cobriu. Eu estava numa prisão, você nem veio me visitar. Sabe, eu não te conheço. Você não me conhece? Não. Olha o carro que eu tinha. Olha o relógio que eu vestia. As roupas que eu tinha. Pois é.
eu não te conheço não. Não te conheço. Os nazireus, eles abrem mão daquilo que é permissível para todo mundo, mas para você é diferente. O Senhor está chamando homens e mulheres como nazireus dessa nação, que tenha coragem de fazer o que ninguém faz. Tenha coragem de ser o que ninguém quer ser. Tenha coragem de abrir mão do que ninguém abre mão. E você vai além em Deus. Segundo lugar, a Bíblia fala que os nazireus, eles não apenas não bebiam bebida forte, mas eles não cortavam os seus cabelos. Que significa o quê? Eram diferentes. Sabe, hoje existem os espiões gospel. Dentro dos trabalhos, dentro das empresas, dentro das faculdades. Ninguém sabe que você é dentro do palácio do governo, cheio de crente. Crente! Meu querido, você tem que ser diferente. Se você não é diferente, você não faz diferença. Acima de tudo, o terceiro lugar, não tocava nada que era morto. E Deus começou a dizer, olha, é um tempo onde eu procuro pessoas que não vão tocar aquilo que vai esfriar. Voltando ao capítulo 20 de João, diz assim, quando Jesus chega para encontrar novamente os discípulos, ele encontra aqueles discípulos presos. Ele diz, paz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sede cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos, você é cheio do Espírito Santo essa noite. Você é cheio do Espírito Santo. Deus te chama para você ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que Ele diz para você? Não é aquilo que você prega, mas aquilo que você carrega. Não é aquilo que você fala, mas aquilo que você... aquilo que você demonstra. No livro de Mateus, continue com as mãos levantadas e comece a adorar ao Senhor. Deus quer mudar algo aqui neste lugar. Mateus capítulo 17 diz, no sexto dia, o Senhor subiu ao monte da transfiguração e levou consigo Pedro, Tiago e João. O Senhor quer fazer coisas com os íntimos. E ali ele se transfigurou. E eu comecei a pensar na transfiguração e Deus me levou a Romanos 12, que diz que devemos ser transformados pela renovação do... E essa palavra eu descobri, pastor, transfigurar é a mesma palavra de transformar. E Deus começou a falar comigo, sabe por quê? Porque existe um reino dentro de você que tem que sair para fora. Existe um espírito que está morto dentro de você que tem que ser ativado. Existe um reino dentro de você que é maior do que você, que quando você abre, ele demonstra, ele vem para fora. Sabe o que Deus quer fazer nas igrejas? Deus quer tirar pastores e deixar Jesus reinar sobre nós. Ele quer que nós possamos simplesmente liberar o reino. Somos chamados para sermos liberadores do reino. Muitos de nós atrapalhamos a obra de Deus porque não deixamos Jesus reinar. É isso que Deus quer fazer em nós. Deixar Jesus reinar. Há um reino dentro de você. Há um reino dentro de você. Há um reino que Jesus quer trazer para fora. Você carrega esse reino, queridos. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, preste atenção. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele mandou os discípulos irem lá procurar um jumentinho. E pegou o jumentinho e ele montou aquele jumentinho e entrou em Jerusalém. E eu comecei a pensar, quem é esse jumentinho? Deus falou assim, você e eu somos esse jumentinho. Diga para o teu irmão, você é um jumentinho. Você entra em Jerusalém, você entra pela vida, o seu ministério, todo mundo acha que é você, mas não é você, é Jesus que está sobre você. É Jesus que quer montar sobre a sua vida. Jesus que quer estar sobre você, mas a primeira coisa que Ele tem que fazer é desatar você. Tem muito jumentinho amarrado. Tem muito jumentinho que não vai cumprir o ministério, porque Jesus não pode estar sobre ele.
Tem muito jumentinho travado aqui, ó, amarrado nas estruturas, amarrado no seu ego, amarrado no seu egoísmo, amarrado no seu intelectualismo. Deixa eu te falar, chegou o tempo de desatar os jumentinhos. Chegou o tempo de desatar os jumentinhos e você vai cumprir o seu ministério e Jesus estará sobre você e o reino de Deus vai ser demonstrado através de você. E quando você abrir a sua boca, você não vai ser um eco, você vai ser uma voz. Quando você abrir a sua boca, não é uma palavra, é uma revelação. Os homens estão carentes de revelações, porque aquilo que queima em mim tem que queimar em você. Aquilo que queima em mim vai queimando dentro de você. Vamos lá, jumentinho. Vamos lá, jumentinho. Para. Deus quer soltar você, cara. Deus quer soltar os jumentinhos essa noite. Você imagina você passar 20 anos amarrado. A minha compaixão hoje são as pessoas que um dia vão chegar diante do Senhor. Eu imagino um telão assim. Na verdade, eu imagino 2 telões. O primeiro telão é a nossa vida real. Aquilo que nós vivemos para Deus. E o segundo telão, Deus vai mostrar, olha o que eu tinha para você. Aí Ele vai te mostrar. E vai mostrar você amarrado em sistemas. Você é amarrado na religiosidade, você é amarrado no intelectualismo, você é amarrado no controle, você é amarrado no humanismo, você é amarrado em coisas humanas, você é amarrado, sabe em quê? Você é amarrado em coisas materiais, você é amarrado em você, no seu egoísmo. Aí Deus falou, eu tinha isso para você, cara. Você era um jumentinho que não deixou, não foi ativado, não foi alinhado, e você passou a vida toda amarrada. Mas Senhor, eu servi ao Senhor, e o Senhor me abençoou. Verdade, mas eu não te ungi. Porque eu só posso ungir meus filhos. Meus filhos, eu só posso ungir meus filhos que eu estou sobre eles. Eu só posso ungir homens e mulheres que sacrificam, porque a Bíblia fala que nós somos as cartas, 2 Coríntios capítulo 3, nós somos as cartas escritas pelas mãos de Deus, e cada letra é um sacrifício, cada letra é uma marca, trazer em vós a mortificação. Então cada letra que você fala para as pessoas, cada palavra que eu falo para você essa noite, cada unção que chega, cada algo que vai ser ativado, me custou alguma coisa, cara, me custou algo dentro de mim. Eu tive que morrer para cada letra que eu estou falando para você. Caso contrário, é somente eco e chega, bate e não transforma. E Deus está dizendo, eu preciso de um povo, dos jumentinhos essa noite que vão ser liberados. Uma geração de jumentos que liberam. Imagina o ministério hoje, jumentos para Jesus. Jumentinhos para Cristo. Mas é assim, sabe por quê? Porque quando Deus começar a fazer grandes coisas, você sabe que não é você, você é só um jumentinho. Quando o Brasil inteiro reconhecer teu chamado, seu ministério, aquilo que Deus está fazendo, fala assim, não sou eu não, é Ele que está sobre mim. Eu não tenho nada a ver com essa história. Jesus está aqui sobre mim. Não sou eu. É o reino que está sobre mim. Não sou eu. Porque à medida que os anos passam, sabe o que acontece? Nós começamos a achar que nós somos aqueles que provocamos alguma coisa. Aí Deus te leva como a ação da águia. Lembra da águia? A águia é levada, depois de muitos anos, quase 40 anos da sua vida, um determinado momento nas penhas, já está cansada, já não voa direito, a idade vai chegando, e sabe o que acontece? Ela já começa e Deus precisa fazer isso com os ministérios do Brasil. Porque em um determinado momento, ela vai para a penha, e ela começa a se debater contra a rocha, pá, pá, e as penas começam a cair, e ela começa a se tornar em carne viva,
E ali parece que ela está completamente morta. E de repente renasce novas penas, novas visões. E Deus está dizendo assim, sabe como termina é que conta, meu irmão. Eu quero saber se você ainda é o mesmo apaixonado que você era quando você começou o ministério. Eu quero saber se Jesus ainda toca em você e você ainda surpreende o Senhor. Eu quero saber se ainda existem palavras de revelação. Eu quero saber se Deus ainda pode quebrar você. Assim, lembra como João, não agora o João de João capítulo 20, agora de João de Apocalipse lá, já um Senhor sozinho, isolado, velho. Todo mundo já morreu, ele lá na ilha de Pátimos. E ele viu o Senhor, seus olhos. E quando ele viu o Senhor, ele foi para o chão e chorou. Quando você não souber o que fazer, vá para o chão e chora. Faltam ministérios que vão para o chão e choram. Vou começar tudo do zero. Abrir mão de tudo que a gente tem e começar tudo do zero. Será que você tem a coragem de abrir mão de tudo que você já conquistou no seu ministério? Fala, Senhor, eu abro mão. Eu passei por esse processo da águia. E é interessante você passar por esse processo, porque ela passa voluntariamente. É o momento onde você abre mão do que você tem. Você fala, Deus, eu quero algo novo. Eu larguei tudo para começar algo do zero. E quando você faz isso, você tem uma segurança para trás e começa algo novo lá na frente. Você já tem a sua casa, eu tenho minha casa, eu tenho meu ministério reconhecido no Brasil. 20 anos de clamor, e fomos completar esse ano. 20 anos de ministério reconhecido em vários lugares, convites pelo Brasil todo, conferências nacionais e internacionais. Um jumentinho, tá? Não vale nada. E Deus falou comigo assim, larga tudo e começa do zero. Senhor, mas para que isso? Porque eu quero renovar a sua visão. Eu quero tirar tudo aquilo que ainda está ofuscando os seus olhos. Eu quero te levar a enxergar o que você ainda não consegue enxergar mais. Eu quero que você consiga ver e ouvir o que você já não está mais acostumado a ver. Porque você se acostuma com o ministério. Você se acostuma a fazer a mesma coisa. Ano após ano. 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 E você já acha que sabe fazer alguma coisa. Você já acha que sabe chegar aqui. Eu posso pregar qualquer texto da palavra de Deus. Eu posso falar qualquer coisa. Eu posso cantar qualquer canção. Deixa eu te falar uma coisa. Chega uma hora que Deus fala, chega! É tempo de me surpreender com a tua paixão. É tempo de você me surpreender com o teu sacrifício. É tempo de você subir a montanha e se debater e se tornar em carne viva. Para que nesse lugar eu faça algo novo. Subir a montanha é algo que nem todo mundo quer. Fique de pé no teu lugar. Quantos jumentinhos nós temos aqui neste lugar essa noite? Quantos jumentinhos nós temos aqui? Passar por esse processo não é algo fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pior juízo é o silêncio de Deus. Eu comecei falando de Sansão, eu quero terminar sobre Sansão. Preste atenção. A Bíblia diz que Sansão contou o seu segredo. Nós temos contado o nosso segredo para o mundo. No momento em que nós dizemos ao mundo que nós somos valorosos por aquilo que nós temos e somos, nós dizemos, mundo, nós somos igual a você. Nós somos diferente do mundo, sabe por quê? Não é porque nós temos grandes igrejas. Porque as igrejas que nós temos, cada uma se parece com Jesus. Sansão contou o segredo. No momento que ele contou o segredo, a Bíblia diz que os seus olhos foram furados. Não existe nada pior para um líder cujos olhos são furados. Não existe nada pior para um ministro, um sacerdote, que tem os seus olhos furados. Porque começa a andar em círculo.
já não sabe para onde vai, já acostumou a fazer a mesma coisa. São 10 anos, são 20 anos fazendo a mesma coisa. 20 anos ali ministrando a mesma palavra, 20 anos ali ouvindo aquela coisa, a mesma coisa, rodando, 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 rodando. Deus quer te levar para a penha. Deus quer te levar para a rocha, filho. Ele vai te renovar como a águia. E como a águia você vai voar mais alto. Quem tem fome e sede disso? Cara, não é fácil. Nós fomos para a América, nós fomos para os Estados Unidos com o intuito de abrir uma base missionária, tanto no Haiti quanto em Cuba. Chegamos lá, tem 2 anos que fomos. No primeiro ano foi o ano mais difícil da minha vida nos últimos 20 anos. Passamos quase fome, sabe? Dificuldades, fomos perseguidos, fomos abandonados. E nós temos uma família bem pequenininha, igual o pastor aqui. Somos 4 filhos, imagina. Não sou nordestino, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Fomos morar num apartamento de 2 quartos. Eu tenho uma casa num condomínio em Belo Horizonte, na zona sul de BH. Temos tudo, ministério, igreja da Lagoinha, temos canal de televisão, rádio. Temos tudo. Deus falou assim, não saia daqui. Porque eu te chamei aqui para te levar para a penha. Eu te trouxe a esse lugar porque eu louvo a Deus pelas esposas que são realmente crentes. Porque naquele momento ali, eu só queria ouvir uma voz dela dizer assim, vamos embora para o Brasil. Eu confesso, eu falei, se você falar que vai, eu vou. Porque nós não precisamos passar por isso. Fomos humilhados, perseguidos, abandonados. Milagres financeiros a coisas inacreditáveis. Um ano muito difícil. No meio do outro ano, Deus começa a nos honrar. Em 15 dias, Deus me dá um green card. 15 dias. Deus nos libera e Deus começa a abrir a clareira. Mas antes disso, antes de começar a nascer a pena, a gente começa a ter carne viva. A nossa carne, eu queimava. Um ano atrás, eu estava aqui. Foi exatamente o processo que nós estávamos vivendo. Eu saí daqui, da igreja, nós tivemos um impacto evangelístico aqui no Rio. Eu saí daqui, Deus, eu não quero ir embora para os Estados Unidos, eu quero ficar na minha casa. Eu não quero ir, Deus. Parece uma loucura que eu estou te falando, mas é verdade. E Deus falou lá, se você ficar, eu vou te abençoar. Vou sempre te abençoar, Ricardo, porque você me ama. Eu vou sempre te abençoar, porque o seu coração quer fazer a minha vontade. Mas se você for, eu vou te ungir. Se você for, eu vou te ungir. Se você ficar, eu te abençoo. Se você for, eu vou te ungir. Nós pegamos a nossa família, 6 pessoas, entramos no avião sem saber o que ia acontecer. Desafios de milhares e milhares de dólares, sem poder voltar ao Brasil, presos lá, completamente perdidos e sendo espancados, batidos. E ali naquilo tudo, Deus falou assim, se você pegar o avião, em 1 semana você resolve o problema. Eu tenho uma casa, família, tudo. E Deus disse assim, permaneça na minha vontade. E as penas começaram a crescer. O Senhor começou a trazer de volta a unção. E não estou falando de unção só, é visão. Nós começamos a queimar de novo. Em menos de 1 ano depois, hoje nós estamos com uma base no Haiti, estamos implantando um trabalho em Cuba o ano que vem. O Brasil começou a explodir, as nossas conferências já explodiram, nós já estamos com mais de 50% da capacidade ocupada para 2018, as coisas bombando na nação, o Senhor abençoando, sabe, nós entramos de volta para a televisão, Deus começou a abençoar, e Deus falou comigo, não é isso que eu quero só, eu vou te ungir. E pregue uma mensagem diferente no Brasil, porque sabe de uma coisa, estamos tão imersos no medo nessa nação, que eu te tirei daqui para poder falar com teus ouvidos, para quando você pisar aqui, você não ter medo de falar aquilo que eu quero falar com o meu povo. Sabe por quê? As pessoas estão debaixo de uma bolha e não têm coragem de falar a verdade.
Só que eu te tirei de tudo isso. Eu já te tirei de tudo isso. Assim como Maria, eu já não tenho mais nada para perder, meu irmão. Já perdi tudo. Agora o que vier é lucro. Ou você me ama ou me odeia. Não tem problema. Eu não preciso da aceitação tua. Eu preciso da aceitação dele. Eu não tenho necessidade de ser aceito por ninguém. Eu já sei que sou amado. Eu sei que eu sou ungido. Não porque eu sou melhor, mas porque eu sou um jumentinho. Não sou eu. Jesus está aqui neste lugar, cara. Jesus está aqui neste lugar. Ele está dizendo assim: traga mais sacrifício, igreja. Essa nação nunca antes viveu um momento de crise tão grande nessa nação. Nunca antes na história do Brasil, nunca antes a igreja foi tão grande e tão pequena. Nunca antes na história dessa nação a igreja foi tão poderosa, mas tão fraca. Nunca antes na história dessa nação enchemos e multiplicamos igrejas e analfabetos de Bíblia. Geramos um povo que não sabe ouvir a voz de Deus. Me perdoa, é o que Deus falou comigo. Geramos um povo que sabe obedecer, mas não sabe ouvir. Ensinamos errado, porque o nosso nível de sacerdócio está fraco. Porque eu só posso ensinar aquilo que queima em mim. Eu só posso ensinar para você ouvir a voz de Deus se eu ouço a voz de Deus. Como a maioria dos líderes, infelizmente muitos líderes, não sabem ouvir a voz de Deus. Geramos uma geração de pessoas surdas. E Deus está dizendo assim: é tempo de voltar a ouvir. Eu não tenha medo, líderes, de ensinar as pessoas. Primeiro, aprenda a ser você. Uma vez Deus falou comigo assim: sabe qual é o segredo do ministério? Isso foi perguntado para Spurgeon. Qual é o ministério? Qual é o segredo do seu ministério? Charles Spurgeon. Quantos conhecem? Grande avivalista. Sabe o que ele respondeu? Muito simples. Eu me torno o sacrifício. E eu boto fogo em mim mesmo. Eu sou o sacrifício. Eu deixo as pessoas assistirem eu pegar fogo. E elas são atraídas pelo sacrifício. Líderes, sejam os mais famintos por Deus. Pare de colocar título em vocês. Arranque esses títulos que te separam das pessoas. Arranque esses títulos malditos que colocam vocês superiores às pessoas. Somos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Somos servos uns dos outros. Se você tem a função apostólica, é completamente incompreensível, mas não se sobreponha sobre as pessoas. Seja o mais humilde de todos. Seja simples, na forma de viver, na forma de falar, na forma de amar. Seja simples. Simples. O seu ministério não é reconhecido pelo seu prédio, nem por quantas pessoas tem na sua igreja, cara. Mas pela paixão. Você é medido pela tua paixão. Somos medidos pela nossa paixão. Somos medidos pela nossa paixão. Quão apaixonado você é por Ele depende o quanto de sacrifício você vai entregar. Eu não estou aqui para me gloriar não, porque foi muito difícil. Para te falar que se dependesse de mim, eu não faria tudo o que eu fiz. E continuo fazendo. E Deus falou comigo: Ricardo, não acabou. Oh Deus, pelo amor de Deus. São 6 passos e um sacrifício.
A arca é levada dessa forma. Ministérios são levados assim, queridos. Não é em carros de bois. Ministérios são levados com sacrifício. 6 passos e um 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 sacrifício. Porque cada sacrifício, Deus vai te lembrar que você ainda continua sendo só um jumentinho. Deus está quebrando o Brasil. E deixa eu te falar uma coisa. A chave não está na política, está na igreja. A chave não está com a política, está com a igreja. Se a igreja não se arrepender, se nós não nos arrependermos, Deus vai bater na gente. E vai continuar batendo. Porque somos filhos. E pelo propósito que Deus tem com essa nação. Aqui fica uma palavra profética. Nós temos a chave para mudar essa nação. E a chave é o arrependimento, a simplicidade e o sacrifício. Mas se continuarmos a insistir com a nossa hierarquia, com a nossa religiosidade, nós jamais estaremos alinhados com aquilo que está acontecendo nos céus. Porque nos céus, a Bíblia fala que o trono, os querubins e serafins estão ao seu redor e dizem: santo, santo, santo. E uma das características interessantes é que eles têm muitos olhos sobre o seu corpo. Eu pergunto: Deus, por que tanto olho? Será que alguém tem algum contrato com oftalmologista? O que é tanto olho no corpo? Eu falei: não, Ricardo, nada disso. É porque nunca se perca o foco do trono de Deus. Na vida, às vezes, um foco você perde da glória, mas no final, não perca o foco da glória e da presença de Deus. Levanta as tuas mãos assim para Ele. Que o Cordeiro receba. Que o Cordeiro receba. Quantos conhecem a história dos moravianos? Um grupo. A história diz que 2 daqueles jovens lá na Europa, no século XVIII, incendiados por Deus, tiveram o desejo de ser missionários numa ilha no Caribe, cheio de escravos. E eles se tornaram escravos para poder pregar o evangelho naquela ilha. Eu quero ver sacerdotes se tornarem escravos para alcançar vidas. E no momento que eles estavam entrando naquele barco, jovens de 17, 18 anos, existia um conde chamado Zinzendorf, que era dono de todas aquelas terras ali na Europa, entre a Alemanha. E ele disse: eu vou comprar a tua liberdade de novo. Não. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, eu dou a minha vida. Para que o Cordeiro receba a recompensa. Chegou o tempo, querido, de você subir o alto da penha e trocar suas penas. Chegou o tempo de você sacrificar mais. Deus possa ativar você. Deus possa incendiar teu coração. Deus não te chamou para outra coisa na vida, de amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo o que você é, com tudo o que você carrega. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Que o Cordeiro receba
a recompensa do seu sacrifício. Se o Cordeiro receba a recompensa através de mim, só pela graça isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós, eu dou minha vida, eu dou minha vida como oferta, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Eu te dou minha vida, dou minha vida. Sabe, essa noite o apelo é diferente. Eu não vou chamar aqui na frente quem quer ser abençoado, quem quer mais unção. Sabe, uma vez, há poucos meses atrás, Deus me deu uma palavra. Tem tanta gente pedindo uma palavra nova, uma canção nova. Ele falou: não vou te dar nenhuma canção nova, não vou te dar nenhuma palavra nova, Brasil, porque eu já te dei muita palavra. Viva aquilo que eu já te dei. Já te dei muitas canções. Se você viver o que eu já te dei, já é o suficiente. Porque chega de brincar de igreja. É tempo de alinhar céus e terra. O lenço não pode estar mais enrolado. O lenço não pode estar mais enrolado. O lenço tem que estar alinhado. Lenço e lençóis. Deus está chamando as pessoas que querem ser mortas.